A gente vai trazer, inclusive, agora alguns dados relacionados à infraestrutura no estado, justamente sobre as escolas, muitas danificadas que estão servindo de abrigo ou com problemas de transporte, problemas de acesso. Dos 216 municípios, já são pelo menos 273.137 estudantes impactados. 386 escolas foram danificadas e 52 estão servindo de abrigo. Lembrando que o governo federal vai liberar 534 milhões de reais em emendas parlamentares individuais da bancada gaúcha para ajudar cidades que sofrem com as fortes chuvas no estado. Essa liberação faz parte das emendas destinadas para a área da saúde. Eu vou retomar com o José Maria Trindade. Zé, a gente tem visto uma grande mobilização das autoridades em Brasília. Trouxemos a informação no final de semana da liberação de um montante de dinheiro do Poder Judiciário, autorização do ministro Luiz Roberto Barroso, naturalmente para ajudar nas medidas emergenciais para atender as vítimas no Rio Grande do Sul, bem como o Poder Executivo. O presidente Lula foi no dia de ontem, teve uma entrevista coletiva, a gente vai trazer os detalhes disso há pouco, e também os recursos, parte dos recursos das emendas individuais da bancada gaúcha. O que é preciso considerar, o que está ao alcance do governo federal e também dos demais poderes, hein, Zé? Pois olha, além das perdas em vida, essas são irreparáveis, né? E o número está aumentando, e pelo número de desaparecidos a gente lamenta muito que aumente todos os dias. Há o prejuízo material, que isso aí vai se pensar depois, né? A ideia é formar um grupo para levar ao Rio Grande do Sul recursos, tecnologia, para recuperar. Previsão aí é de que fique assim pelo menos mais um mês. É uma tragédia que vai se prolongar. Em mais ou menos um mês é a previsão. Aí depois disso é avaliar como reconstruir, e é isso que está sendo analisado. Foi muito bem vista a ideia, né, de transferir as emendas parlamentares, que são impositivas, obrigatórias. O governo terá que pagar exatamente para o Rio Grande do Sul. E aí, uma forma de se fazer isso legal está sendo avaliada na Câmara e no Senado. A ideia é que será votada a toque de caixas. O decreto assinado pelo presidente Lula hoje, que nós vamos falar dele mais tarde, né? E as medidas a serem votadas exatamente para dar um aspecto legal na decisão do governo e dos presidentes da Câmara, Senado e do Supremo, mas é preciso fazer um arcabouço legal para que isso aconteça. Além disso, Daniel, eu ouvi uma avaliação sobre isso que o prefeito começou a falar, sobre o prejuízo de safra. Vários relatos eu ouvi aqui de que safras inteiras de soja foram perdidas e que o prejuízo é muito grande, prejuízo financeiro também. Então, tudo isso tem que ser avaliado exatamente pelo governo. Isso vai impactar no preço dos alimentos, isso aí vai impactar na exportação de produtos, né, do Brasil. Enfim, são várias consequências. No momento, nós temos que centrar exatamente nas perdas de vidas humanas e fazer esse atendimento. Muitos estão isolados ainda e merecem uma atenção total e imediata. Exatamente, prioridade zero, resgatar essas pessoas. Programa Os Pingos nos Is, nessa programação especial, é o jornalismo da Jovem Pan News, dedicado a essa cobertura das tragédias no estado do Rio Grande do Sul. Estamos destacando, inclusive, a liberação por parte do governo de um montante de 534 milhões de reais em emendas individuais da bancada gaúcha para atender às necessidades do estado do Rio Grande do Sul. Vamos chamar agora o Roberto Mota. Mota, claro, a gente tem trazido aqui os principais destaques em relação às medidas que vêm sendo tomadas pelos poderes da República para atender de forma emergencial as necessidades do estado do Rio Grande do Sul. O que está ao alcance dos poderes nesse momento é preciso celeridade, né, Mota? A gente sempre observa a administração pública, uma lentidão, uma morosidade por conta daquela burocracia que a gente critica tanto. Mas nesse momento é preciso rapidez e celeridade. Vidas estão em risco, né? Isso, por isso é importante o envolvimento da iniciativa privada, né, Caniato? Porque, infelizmente, uma das coisas que a gente aprendeu com a pandemia foi que quando acontece uma catástrofe e há necessidade de ações rápidas,
muita gente se aproveita disso, né? Muita gente se aproveita do fato de que os controles não podem ser tão rigorosos como deveria ser. Então, é preciso um esforço da sociedade, é preciso olhar para os projetos, os lugares onde o dinheiro está sendo gasto hoje e que poderia esperar e transferir esses recursos para o Rio Grande do Sul. Eu acompanhei várias ideias, várias sugestões aqui, estava vendo entre elas, parece que há um projeto, ou uma ideia de um projeto pelo deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, de destinar 50% do fundo eleitoral para ações emergenciais no Rio Grande do Sul. Eu acho uma ótima ideia, porque o que aconteceu lá é uma catástrofe sem precedentes. A situação pode se tornar muito grave. Então, é hora do Brasil, da sociedade brasileira, escolher as prioridades. E eu acho que a prioridade máxima nesse momento é socorrer nossos irmãos gaúchos. Sem sombra de dúvida. Vamos chamar o parlamentar da bancada, delegado Palumbo, é deputado federal e vai trazer exatamente as percepções dele como deputado e se já há um movimento por parte de congressistas, deputados e senadores. O senhor já chegou a conversar com alguém? O que se sabe até aqui sobre a movimentação desses parlamentares para pensar em medidas emergenciais para ofertar recursos e medidas para atenuar essa situação dos nossos irmãos gaúchos, hein, deputado? É uma boa proposta. Eu vou mais. Eu acho que deveria dar todo o dinheiro do fundo eleitoral para ajudar o Rio Grande do Sul. Por que a gente tem que ficar bancando campanha de político, de prefeito, de vereador, ficar bancando partido político, enquanto nossos irmãos no Sul estão literalmente morrendo afogados? A gente não pode pensar desse jeito. A gente precisa mandar dinheiro. Eu estava ouvindo o prefeito de São Lourenço do Sul, o senhor Rudinei, e ele falou, olha, eu precisava de 1 milhão, mandaram 300. A grande verdade, Daniel, é que as defesas civis pelo Brasil afora estão capengando, falidas, sucateadas, mal pagas. E isso é em todo lugar. A de São Paulo é uma vergonha, extremamente sucateada. Isso não pode acontecer, porque são essas pessoas, são esses heróis, junto com os bombeiros, junto com a polícia, que acabam salvando vidas. Então a gente não pode deixar as defesas civis nesse estado de calamidade que elas se encontram. Eles precisam de recurso, precisam de viatura, precisam de equipamento. Só que pouquíssimas emendas são destinadas para ele. E muitos prefeitos falam assim, eu tenho a defesa civil lá. Pega um funcionário da Guarda Civil, pega outro da Polícia Militar e vai montando de qualquer jeito. Não! A gente precisa de pessoas que estejam lá e só tenham trabalhado nisso. Então, eu acredito que é uma boa proposta e espero que passe isso. Acho muito difícil passar, acho muito difícil. Seria um sonho se passasse para mim, eu assinaria na hora. Eu acho que não só 50%, mas 100% de dinheiro público enviado para o Rio Grande do Sul e não para bancar campanha de vereador e prefeito. Pois é, agora, além da liberação das emendas vindas do governo federal, o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, Danilo Forte, ele pretende usar os recursos da capitalização da Eletrobras previstos para infraestrutura em obras para recuperar locais afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. De acordo com o deputado, serão priorizadas 3 medidas para ajudar o Estado, entre elas a derrubada do veto de 5,6 bilhões de reais em emendas de comissão. O veto deve ser analisado na sessão do Congresso, marcada para esta quinta-feira. Você, José Maria Trindade, quais são as expectativas e essas soluções ou ideias sugeridas pelo deputado Danilo Forte? Tende a vingar? E uma segunda pergunta, Zé Mota citou a pandemia, né? A experiência que nós tivemos na pandemia tem ajudado a administração pública a tomar medidas com mais celeridade? Há dispositivos que ajudam nesse sentido ou precisará necessariamente passar pelo crivo do Congresso, hein, Zé? Pois é, olha, eu ouvi de um líder de que houve um entendimento com o presidente da Câmara de priorizar a partir de amanhã a votação de qualquer medida que possa atenuar aí as consequências da tragédia no Rio Grande do Sul. Então, esse é um compromisso dos presidentes da Câmara e Senado, votar o decreto assinado pelo presidente Lula e outros projetos.
essa ideia de transferir parte ou total do fundo eleitoral, isso inexequível, não passa pelo Congresso Nacional, porque os deputados e senadores têm que fazer campanha. Eles não há como fazer campanha sem dinheiro. E o Supremo proibiu a tal doação, que eu acho ridículo. Ninguém doa 10 milhões para alguém, né? Quer dizer, investimento em deputados e senadores. Não, isso não pode. Então, alguém tem que gastar pelo menos R$1. Pode ficar sem dinheiro, né? E aí, como é que faz a campanha? Como é que seria a campanha? Porque até para telefonar para alguém, você precisa gastar dinheiro. E aí seria ilegal e a pessoa seria caçada, se não declarar. Você vai buscar o dinheiro aonde, né? Só se for alto financiamento de campanha eleitoral, o que torna a coisa desigual, porque nem todo mundo tem dinheiro para gastar. E também sobre doação. Doação tem que ser por CPF e não pode ser muito dinheiro. Tem que ser com base no rendimento da pessoa. Então, é uma situação complexa e cara, ninguém discutiu isso. Sei que foi introduzido no Brasil o financiamento público de campanha eleitoral e ninguém sabe como isso aconteceu. Eu sei, foi o Supremo proibindo a doação de empresas. Aí alguém tem que bancar. Aí colocar no dinheiro público para bancar campanha eleitoral, que é muito estranho e estranhíssimo que isso tenha sido colocado no Brasil sem um debate aberto. Não houve esse debate. Agora, sobre essa outra história de pegar fundos de investimentos e tal, e principalmente de privatização, acho uma boa ideia. É um momento em que é preciso investir lá. E isso aí é o segundo passo. O primeiro é esse emergencial mesmo, e o segundo passo é pensar na reconstrução do Rio Grande do Sul. Esse segundo passo, ele tem históricos, vários históricos, e inclusive pós Segunda Guerra, quando a Alemanha se desenvolveu rapidamente, exatamente através de planos econômicos assim, né? Aí se desenvolve rapidamente mesmo quando há um esforço conjunto. Sobre a experiência da pandemia, a pandemia é uma cicatriz que nós vamos carregar para o resto da nossa vida. Eu costumo comparar aquelas cicatrizes de guerra, que você mostra e diz, olha, isso aqui foi uma baioneta que eu levei numa luta em tal lugar, e você tem orgulho de mostrar. Então a pandemia deixou alguns recados. Um deles é isso mesmo. Numa emergência, tem que adotar medidas emergenciais. E o Congresso vai funcionar e o governo vai funcionar exatamente nesse sentido, com a experiência da pandemia. Principalmente sobre votação. A votação no celular nasceu na pandemia. Pois é, vou passar mais uma vez para o Mota. Depois que você citou essa proposta dos deputados Bibo Nunes, Mota, e Luiz Felipe de Orleans e Bragança, 2 projetos apresentados à Câmara dos Deputados para que os partidos repassem metade, 50% do fundo partidário de 2024, que daria R$1 bilhão e 200 milhões de reais, além do fundo eleitoral de financiamento à campanha, 4 bilhões e 900 milhões de reais para ajudar justamente na reconstrução do Rio Grande do Sul. Mota, muitas manifestações depois que você trouxe essa informação e pessoas que defendem a aprovação desse projeto. Tudo bem, é difícil, o Zé falou, dificilmente passaria, mas seria um exemplo e tanto, hein, Mota? Meu Deus, que exemplo seria dado pelo Congresso Nacional, hein? Oportunidade única, Caniato. E eu acho que a gente pode fazer um rápido exercício para pensar outras formas de economizar dinheiro que possa ser enviado para o Rio Grande do Sul. Por exemplo, vou dar só aqui, me ocorreu agora. Nenhuma viagem do governo brasileiro para o exterior esse ano. Quanto foi gasto no ano passado? Foi muito dinheiro. Então, olha, ninguém vai para o exterior, faz né? Usa teleconferência, pega esse dinheiro, manda para o Rio Grande do Sul. Viagens internas também, esses jatinhos que vão de lá para cá, porque deixa eles todos no solo. O dinheiro que foi economizado, manda para o Rio Grande do Sul. Essas verbas de festa, de compra de comida, de lagosta, de caviar, essas mordomias todas que acontecem por todo o Brasil, corta tudo, manda o dinheiro para o Rio Grande do Sul. Não é difícil a gente pensar em várias coisas que acontecem no governo, no Estado brasileiro, que são pagas com o nosso dinheiro, que são totalmente dispensáveis nesse momento, e o dinheiro poderia ir para o Rio Grande do Sul.
Pois é, deputado delegado Palumbo quer fazer uma última consideração em relação a essa proposta e, naturalmente, o senhor talvez seja uma exceção no parlamento, né? Se essa proposta fosse colocada em votação hoje, qual é o palpite do senhor? Seria aprovado ou não? Eu creio que não, mas eu espero que sim. O Zé Maria falou, como que o candidato vai fazer campanha sem dinheiro? Eu uso o próprio dinheiro, faz o que eu fiz. Eu não usei R$1 na minha campanha de vereador e não usei R$1 na minha campanha de deputado. Eu trabalhava 15, 16 horas por dia. Agora, é muito mais fácil, né? Os meus concorrentes, principalmente da área da segurança, enquanto eu estava lá na raça, alguns gastando até R$3 milhões de dinheiro público. O dinheiro é público, tem que voltar para o povo, não tem que voltar para político. Você quer se candidatar? Então você que arca com a sua campanha. Eu penso assim, mas eu acho que é muito difícil a gente conseguir aprovar isso daí. É muito difícil mesmo, porque pouquíssimos candidatos não se utilizam do fundo partidário, do fundo eleitoral, né? Enquanto a imensa maioria pega 1, 2, 3 milhões de reais numa campanha para gastar em 45 dias. É por isso que você vê um monte de panfleteiro, um monte de gente batendo bandeira em todos os faróis das grandes cidades. Enquanto eu tinha 10 gato pingado trabalhando comigo na minha campanha, você pega o candidato que gastou 3 milhões com 2 mil funcionários. É muito desigual isso, mas infelizmente eu espero que passe, mas eu acho que não vai passar não. Eu vou passar para o Zé Maria fazer um último comentário em relação a essa pauta. Agora, Zé, sabemos da dificuldade, mas delegado Palumbo trazendo aí uma alternativa, né? Seria uma campanha mais modesta, mas cada um poderia arcar do seu próprio bolso e utilizar aí perfis nas redes sociais, o que não gastaria, não impactaria demais nos cofres de cada candidato, digamos, né? A ideia do debate sobre financiamento é da igualdade, mas não dá igualdade. Isso que o deputado falou é verdade. Eu conheço um deputado que gastou R$1 bilhão na campanha. Ele é presidente do partido, ficou com o dinheiro todo para a campanha dele. Então não tem essa igualdade pregada e discutida. Por exemplo, oficialmente, essa proposta do deputado, ela gera desigualdade, porque quem não tem dinheiro, quem é funcionário público, não pode bancar a própria campanha. Uma campanha custa caro demais. R$100 mil em campanha eleitoral não são nada. Não dá. Só de falar aí, eu já calculei a campanha. Eu não sei quanto ele declarou, o deputado declarou. Estou falando sobre isso, que é um dado público. Qualquer pessoa pode ir lá e ver. Declarou na campanha dele. Mas, assim, é caro. Campanha eleitoral é caro. Tem algumas mais caras. Tem campanhas milionárias, eu diria, R$1 bilhão e assim por diante. Existem campanhas caras e existem campanhas modestas, mas todas, absolutamente todas, gastam dinheiro, porque não há como você fazer uma campanha sem gastar dinheiro, né? Então, vai lá, tem gente que gasta R$20 mil, tem gente que gasta R$1 bilhão, né? O que é preciso é a lei regulamentar sobre a tentativa, não há igualdade nunca, a tentativa de tornar a disputa igual. Por que eu acho que não tem igualdade, como eles pregam, como a Justiça Eleitoral fala? Para início de conversa, quem está num partido que tem um tempo maior, ele terá um tempo maior para falar com o eleitor. Onde está essa igualdade? A própria lei torna desigual. Se um grande partido tem um tempo maior, um partido tem mais dinheiro do que outro, porque a distribuição tem como base o número de deputados, né? Então, estamos falando aí de uma hipocrisia, porque não há esta igualdade mesmo com essa regulamentação do dinheiro público. E, de novo, eu não sei como o financiamento público de campanha eleitoral entrou no Brasil. Não vi esse debate no Congresso Nacional. Para fechar só essa rodada, delegado, você quer fazer um comentário em cima disso que o Zé Maria trouxe, só para a gente fechar a pauta? Não, é muito difícil mesmo a gente conseguir passar isso, porque os candidatos, eles querem utilizar esse dinheiro. É muito desigual. O dinheiro não vai igual para todos. Então, se você pega aquela pessoa que sonha em ser política, ela não vai ganhar dinheiro, ela não vai ter tempo de TV, ela não vai ter tempo de rádio, só vai ter os cabeça do partido, né? Os cabeça de chapa, que a gente costuma falar, que vão ter esse dinheiro e o tempo de TV. Mota, você quer encerrar? É hora do Brasil reavaliar as prioridades, não só o Estado brasileiro, mas a sociedade brasileira. Olhem para o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Uma catástrofe sem igual
e que ainda pode vir a piorar muito. Os políticos que colocarem os seus interesses em primeiro lugar e falharem em socorrer o Rio Grande do Sul vão ser responsáveis por isso. Pois é, e o detalhe é o seguinte: qual é a prioridade nesse momento? É simples, é só a gente fazer essa reflexão. Qual é a prioridade neste momento? Simples, cada um vai saber exatamente qual é a resposta. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, ele anunciou a criação de uma comissão externa destinada a propor medidas justamente contra a crise provocada pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. A tragédia, a gente já trouxe aqui as informações atualizadas, deixou pelo menos 83 mortos e mais de 100 pessoas seguem desaparecidas. Zé Maria, o que se sabe sobre a criação dessa comissão externa? Naturalmente, vai levantar uma série de informações, elencar quais são as prioridades e o Poder Legislativo vai tentar, de certa maneira, colocar isso ou em um grande projeto ou em vários projetos e tramitá-los com rapidez, com agilidade, para torná-las leis ou outros dispositivos legais. É isso? As comissões externas do Congresso Nacional, da Câmara e Senado, elas são tradicionais, né? Sempre depois de uma tragédia assim, se cria um grupo de deputados, geralmente do Estado, e eles vão, visitam, conversam, não tem uma força assim de uma CPI, não é isso, não é uma investigação, é apenas uma frente de relatos. Pode parecer uma coisa sem importância, mas tem importância sim. E no final produz-se um documento, um relatório do que os deputados viram lá. E sugestão de legislação, sugestão de medidas e assim por diante, né? Esta comissão externa geralmente é criada por uma demanda de algum parlamentar, né? Os partidos indicam os integrantes e assim por diante. Toda a tragédia de Brumadinho, tudo, um crime especial ou algo que interfira na política, há sempre a criação de uma comissão externa que é bem inferior, não tem poderes de ouvir depoimento oficialmente, nem de convocar, mas eu acho interessante, que é uma aproximação do parlamento do que está acontecendo lá, e os deputados vão lá no local e fazem todo um trabalho e o relatório.